5 sinais de que você precisa mudar de igreja agora. Primeiramente, eu quero te dizer que esse objetivo aqui não é colocar igreja contra igreja, não é denegrir a imagem de nenhuma igreja, mas sim mostrar que existem práticas e atitudes que existem nas igrejas, e muitas delas que a gente precisa se policiar, e são sinais de que a gente não pode estar nesse meio. Vamos lá. Primeiro sinal de que você precisa mudar de igreja rapidamente é se a sua igreja só fala em dinheiro. Se você está em uma igreja e essa igreja, hora ou outra, ela vai e volta, de repente fala sobre dinheiro, sobre finanças, sobre você dizimar, ofertar, e a igreja só fala nisso, tome muito cuidado, porque provavelmente é uma igreja que não está focada em membros, não está focada nas pessoas, não está focada em levar você para o céu, mas está focada em dinheiro financeiro mesmo. Aquela ali não é uma igreja, é uma empresa. Então, existem muitos líderes verdadeiros, mas existem muitos líderes charlatões que estão ali simplesmente para ganhar em cima da fé dos outros. Então, se a sua igreja é uma igreja que só fala sobre dinheiro, sobre você pagar o dízimo, é uma igreja que bate muito nessa tecla, tome muito cuidado, porque pode ser um sinal de que essa igreja não está te levando para Jesus, tá bom? Segundo sinal, a sua igreja é burocrática demais. Tudo bem que toda igreja tem regras e práticas, só que existem algumas que extrapolam os limites. Então é normal e é saudável uma igreja ter regras e práticas, cada uma tem as suas regras. Existem algumas que são bíblicas e existem outras que são costumes mesmo, usos e costumes. Mas existem algumas que são tão burocráticas a respeito desses assuntos que extrapolam os limites da razão. Então, existem muitos que batem tanto nesse ponto, que esquece até do evangelho bíblico, esquece até da palavra de Deus. Então, tudo para ele, o que mais vale para ele são simplesmente as regras da igreja. É como se diz a história, é como se as pessoas, elas não estão trabalhando ali com seres humanos, estão trabalhando com robôs. Onde a partir do momento que você entra na igreja, você precisa apenas seguir aquelas regras e pronto. Mas não, toda igreja precisa entender que ali são seres humanos, onde cada caso deve ser analisado separadamente, deve ser assistido e cada pessoa deve ser ajudado de uma forma específica e particular. Então existem pessoas que vieram de um lugar, existem outras que vieram de outras. Nem todas as pessoas estão no mesmo contexto. Por isso, a gente não pode simplesmente jogar regras na igreja e esperar apenas que o povo obedeça, tá bom? Então, igrejas burocráticas demais em assuntos, em certos assuntos, isso é um sinal de que você precisa sair dessa igreja rapidamente. Terceiro sinal que você precisa sair dessa igreja e mudar rapidamente é uma igreja que só prega bênção. É bem verdade que a Bíblia Sagrada ela vai nos apontar, ela vai apontar que no mundo nós teremos aflições. E nós precisamos entender que nem tudo é bênção, nem tudo é bênçãos materiais, nem todos os dias serão bons. Existem dias bons e existem dias maus. Eu vou passar pelo dia da bonança, mas também vou passar pelas provações da vida, isso é normal. Então, uma igreja que só foca em bênçãos materiais ou físicos é uma igreja que está mais focada em encher a igreja de membros, em agradar o povo, do que simplesmente te levar para perto de Jesus. Então, observe muito quem são os pregadores que estão sendo convidados, observe muito quais são as mensagens que estão sendo pregadas, observe quais são os louvores que estão sendo cantados. Essa igreja só fala sobre bênção, que Deus vai te dar a tua vitória e não sei o que, até os títulos do culto, tá bom? Porque existem títulos de culto que culto da vitória, culto da bênção, culto do milagre, culto disso, só coisa para agradar o povo. Então tome muito cuidado, porque talvez isso é um sinal de que você precisa trocar de igreja rapidamente, tá bom? Quarto sinal, o líder não é transparente e nem confiável. É bem verdade que muita coisa da igreja rola em volta do líder. Então, se eu tenho um líder na igreja que ele não é transparente, principalmente com as finanças, e nem é confiável, meu irmão, fuja dessa igreja. Porque se você está num local onde o principal, o líder de lá, aquele que direciona a igreja, aquele que está de frente, aquele que diz as rédeas da igreja, aquele que toma as ações da igreja, ele não é confiável, saia dessa igreja rapidamente. Então, porque
Alguém que serve a Deus e que está em igreja, ele precisa confiar no líder que está lá. Imagine eu servir numa igreja e eu não poder me confessar, não poder pedir uma ajuda espiritual a um líder, porque eu não confio nele. Isso é inviável, é completamente absurdo. Então eu preciso entender que eu preciso confiar no líder que está lá, para que eu continue nessa igreja. Se você não confia no seu líder, se ele não é um homem de confiança, se ele é uma pessoa que não é transparente, ou seja, uma pessoa que esconde as coisas, uma pessoa que na igreja é uma coisa, em casa é outra, e você já soube disso, tome muito cuidado. Isso é um sinal de que você precisa trocar de igreja rapidamente. Quinto e último sinal que você precisa trocar de igreja: o líder fecha os olhos para muitas coisas erradas. Existem muitos líderes nas igrejas que eles fecham os olhos para muita coisa errada que acontece na igreja simplesmente para agradar as pessoas. Ou porque tem alguma pessoa lá que ele não quer desagradar, ou porque tem uma certa coisa lá que ele simplesmente não quer colocar a mão para evitar problema. Então ele vai se resguardar e vai fechar os olhos para muitos assuntos que acontecem dentro da igreja. Às vezes grupinhos que são formados, às vezes coisas que acontecem lá e ele simplesmente faz que não está vendo ou simplesmente não faz nada. Então, um líder que fecha os olhos para as coisas erradas dentro da igreja não é um líder espiritual, não é um líder de Deus, não é um homem ou uma mulher de Deus. Então, se o líder da igreja ele fecha os olhos para muitas práticas e coisas que são explicitamente erradas dentro da igreja, tome muito cuidado com esse tipo de líder, porque ele não quer levar o povo para perto de Deus, e às vezes até quer, só que ele é omisso, ele se omite em certas coisas, às vezes por covardia, ou às vezes por ser um mau caráter mesmo. Então, cuidado com igrejas onde a liderança fecha os olhos para coisas erradas, e principalmente naquelas que muitas pessoas até vão dizer para ele, até vão até ele, se reportam a respeito disso, mas ele não faz nada. Então tome muito cuidado com esse tipo de igreja, tá bom? Mais uma vez aqui no final eu quero apontar que o objetivo desse vídeo não foi te fazer mudar de igreja, fazer você ficar desconfiado da sua igreja, mas apontar algumas práticas que são erradas dentro da igreja e que a gente precisa colocar na nossa mente, tá bom? Pode ser que esses sejam motivos para você ficar atento e não sair, mas ficar apenas atento e se policiar. Se acontece muitas dessas práticas na sua igreja, cuidado. Isso pode ser um sinal que você precisa trocar, mudar de igreja rapidamente, tá bom? Deus abençoe tua vida, fique com ele e até a próxima, se assim Deus permitir.